Bom, então vamos falar de números naturais. Bom, números em geral. Oh, um grande matemático, um dos maiores que o mundo já conheceu, chamava-se Leonardo Euler. Ele está entre os grandes matemáticos, entre os 4 maiores matemáticos de todos os tempos. E ele é uma pessoa extraordinária por vários motivos. Ele, primeiro, foi o matemático que mais escreveu até hoje, assim, em trabalhos originais. As obras completas do Euler estão aqui na biblioteca do INPA, ocupam um estante inteirinho. E ainda não acabaram de publicar todas as obras dele. Bom, ele viveu há 320 anos atrás, morreu há 321 anos atrás. Ele escreveu um livro, ele não só ele era um grande matemático, ele ganhou um prêmio aos 18, 19 anos, num concurso feito na França sobre a melhor forma de fazer o mastro de um navio à vela, um navio de grandes proporções. Quero esclarecer que ele era suíço, ele nunca tinha visto um navio na vida dele. Ele ganhou o prêmio sobre a construção de velas de navios, de mastros de navios. Bom, olha, ele não só ele era um grande matemático, extraordinário, mas ele também tinha preocupação de explicar direitinho as coisas que ele fazia. Nem todo matemático tem essa preocupação. Por exemplo, outro grande matemático, chamado Gauss, Carl Friedrich Gauss, diz o seguinte, que quando você constrói um edifício, você retira os andaimes. Não deixa os andaimes lá, você retira tudo, a pessoa vê só o edifício bonito. O que ele quis dizer com isso é que quando você faz um trabalho matemático, você não tem obrigação nenhuma de explicar para o leitor por que você chegou nesse ponto e por que você fez assim e não de outro jeito. Né? Ele que se dane, eu quero, ele está aqui, é assim, está certo e pronto. Mas Euler não era assim. Euler, ele gostava de explicar por que que... E ele escreveu um livro fabuloso chamado Elementos de Álgebra, que ele escreveu esse livro em alemão, depois foi traduzido. Ele era suíço, mas ele morou a maior parte da vida dele na Rússia, mas ele dava aula em alemão, porque ele não sei se ele sabia russo, provavelmente sabia, que era a língua dele. Ele escreveu esse livro chamado Os Elementos de Álgebra. Tem tradução para o inglês, é um livro... Quase todos os livros de álgebra devem alguma coisa a ele. É esse livro aí. Então, esse livro tem aqui na biblioteca do INPA, e eu tive a curiosidade de ver, de olhar como é que ele define número. E por coincidência ou não, era a mesma definição de número que o meu professor de matemática, que foi meu professor no ensino secundário, da primeira a quarta série, naquela época, que hoje seria quinta ou oitava, é a mesma definição que ele dava. Quer dizer, número é o resultado de uma medida ou de uma contagem. Ou melhor, número é o resultado da comparação de uma grandeza com a unidade. Essa é a definição. Número é o resultado da comparação de uma grandeza com uma unidade. Se essa grandeza for discreta, essa comparação chama-se uma contagem e o resultado é um número inteiro. Se essa grandeza for contínua, o resultado é um número que pode ser racional, pode ser inteiro, se a grandeza tiver, a unidade tiver contido exatamente o número de vezes na grandeza que se quer medir, pode ser um número racional, se a unidade e a grandeza que se quer medir tiverem um submúltiplo comum, ou pode ser um número irracional, se a grandeza e a unidade não tiverem nenhum submúltiplo comum. Nesse caso, elas se chamam grandezas incomensuráveis. E aqui está uma observação também. Por favor, não diga uma quantidade incomensurável de formigas, estava no meu piquenique ontem. Não, incomensurável, inclusive,
os dicionários dizem incomensurável é aquilo que não pode ser medido. Está errado. Incomensurável não é uma coisa, não é uma propriedade de uma grandeza. Incomensurável são duas coisas, pelo menos. Duas coisas são incomensuráveis, né? Eu sou um indivíduo incompatível. Não, isso não tem sentido. Eu sou uma pessoa incompatível. Duas pessoas são incompatíveis, né? Duas grandezas são incomensuráveis ou não. Primeiro, um dos primeiros exemplos, há controvérsias históricas quanto a isso, mas esse pode não ter sido o primeiro exemplo, mas é o mais interessante, de grandezas incomensuráveis, é o lado e a diagonal do quadrado. O lado e a diagonal do quadrado são grandezas incomensuráveis. Quer dizer, é impossível você achar um segmento, por menor que seja, que esteja contido um número exato de vezes no lado e na diagonal do quadrado. Essa descoberta foi uma coisa que causou um impacto negativo muito grande, um verdadeiro desastre na concepção dos pitagóricos, que é uma seita filosófico-religiosa que existia no sul da Itália, e que na época era uma colônia grega, e eles acreditavam, eles defendiam o ponto de vista que os números governam o mundo. E para eles, número significava número inteiro. No máximo, ele admitia números fracionários, que eram razão entre dois números inteiros. Mas então, um dos elementos da seita descobriu que ele não podia escolher uma unidade para medir simultaneamente o lado e a diagonal do quadrado. Isso foi um desastre. Se os números governam o mundo, como é que você não pode medir a diagonal de um quadrado tomando uma unidade que seja compatível, comensurável com o lado? Bom, a solução seria inventar os números irracionais, mas isso aí foi uma coisa que se veio muito mais tarde. Bom, então número é isso. Número é o resultado da comparação entre uma grandeza e uma unidade. Vou repetir. Se a grandeza for discreta, essa comparação se chama contagem e o resultado é o número inteiro. Se a grandeza for contínua, essa comparação pode levar o número inteiro a um número racional ou a um número irracional, conforme a grandeza que se quer medir e a unidade sejam comensuráveis ou não. Se são incomensuráveis as duas, então o número é um número irracional. Bom, mas nós vamos tratar aqui dos números naturais. Os números naturais surgiram muito antes dessa ideia de medição de grandeza. A primeira coisa que veio foi a contagem. Contagem é uma coisa muito mais natural do que, muito mais simples, muito mais elementar, ao alcance de um indivíduo, de um povo não civilizado, do que a medida. A contagem, saber quantas cabras tem no meu rebanho, quantas frutas tem na minha colheita, etc. E os povos primitivos, tudo indica que levaram algum tempo para passar de 3. Contavam 1, 2, 3, tanto que a palavra 3, em francês, por exemplo, você tem trois, é 3. E muito, é tré. Então, palavras que têm, obviamente, a mesma origem. Demasiado, 3. Quer dizer, mais do que 3 já era muito. Em inglês, por exemplo, three e thrice. Thrice significa 3 vezes, mas significa excessivamente. Quer dizer, os antepassados dos nossos amigos britânicos, eles contavam 1, 2, thrice, demais. É como once, é 1, twice, twice é 2, e thrice é demasiado. Então, os franceses e ingleses só contavam até aí. Então, levou bom, e os alemães parece que contavam um pouquinho mais adiante, porque em alemão, vier é 4 e fi é muito. Então, o alemão dava um passo na frente. Bom, então levou
um espaço de tempo muito grande. O que é isso? Um espaço de tempo, não. Levou muito. Eu disse de propósito, né? Tá bom, eu já vi que a minha credibilidade está muito baixa.